Legal, legal, legal. Estamos abrindo mais uma edição de Os Donos da Bola na nossa TV Bandeirantes, Canal 10 de Porto Alegre, levando para todo o estado do Rio Grande do Sul as melhores imagens do esporte. Você já notou o Ribeiro Neto na apresentação. Titular, tá? Não está aqui. O segundo titular está no departamento médico. Então, o Ribeirinho, vem aqui para emprestar o seu talento. Então fiquem tranquilos, porque o programa está muito bom, está show de bola e você vai ter o habitual conteúdo de Os Donos da Bola. Embora eu, aqui de pé, vou me controlar um pouquinho, talvez para a felicidade de alguns, não é? Muito bem, você participa através do Twitter, @Os Donos da Bola RS, tem o facebook.com, @Os Donos da Bola RS e tem o tal desse Instagram aí, @Donos da Bola RS. João Batista Filho, tudo bem, seu JB? Tu tá tão mascarado que trocou até o óculos, colocou um óculos novo, tá com um visual diferente para apresentar o programa, né, Ribeiro Neto? Tô jovem, cara. Tá bom. Olha só, e tem novidade hoje no elenco tricolor. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. Miller Bolanhos viajou com a delegação, está com os demais jogadores. Aliás, o Grêmio levou 23, só pode usar 18 na partida, 11 titulares e 7 reservas, mas um grupo de 5 jogadores a mais acabou indo e Miller Bolanhos está na delegação. A tendência é que ele fique no banco de reservas e entre no final da partida, claro, depende do andamento do jogo, mas o Bolanhos é a novidade no jogo de hoje, Grêmio e Juventude. Muito bem, antes de abordarmos mais Grêmio e Juventude, eu quero perguntar para a nossa bancada. Hoje é quinta-feira, mesmo feriado, hoje é dia de Luciano Davi, de Ayrton Ruschel e o nosso Felipe, né, que está aí, emprestando o seu talento também. E aí, Bolanhos é uma boa. Ruschel, você acha que Bolanhos tinha que dar pelo menos uma entradinha em campo ou não? Sem dúvida. Bom dia, o lugar está legal estar aqui com vocês de novo. Quero ver hoje mandarem mensagens contra o apresentador. Eu quero ver terem coragem de fazê-lo hoje. Eu vou acompanhar, Ribeiro. Vou te dizer o seguinte, o lombo aqui é grande, entendeu? E está acostumado. Pode mandar, mas podem mandar elogios também. E outra, o Ribeiro... Pode mandar, não se constranjam, pode mandar elogios. Ribeiro, tu abriu o programa dizendo que o titular não está aqui, o reserva imediato também não está, mas nós temos um elenco campeão de mais de 15 jogadores titulares. É verdade. Tá bom. Mas aqui não tem rodízio, não, que deve ter amigo. Ribeiro, é evidente que há uma expectativa muito grande ao Bolanhos. O Bolanhos foi a maior contratação do futebol brasileiro e ele é um diferencial não só pela sua característica, mas pela sua própria técnica. E ele deu uma pequena amostragem antes da sua lesão que ele será o diferencial. Esse ingresso nas oitavas de final de Libertadores agora, onde saímos de uma classificatória e tu divide no detalhes, as equipes já definiram sua forma de jogar, já definiram a sua personalidade para enfrentar uma competição desse tamanho, então vai ser o detalhe. Então, quando tu tem um jogador deste tamanho, ele passa a ser o diferencial. E ritmo de jogo é indispensável. Hoje, 30 minutos no mínimo para Bolanhos. Eu não sei se esse jogo, jogo de gauchão enroscado, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o jogo. Não sei se daqui a pouco o entrechoque não é maior nesse tipo de jogo, né? É que na realidade agora é inevitável, né? Eu concordo com a Ayrton, esse jogador, o Bolanhos, ele na primeira partida dele do Grêmio, ele já chamou muita atenção e chamou atenção também quando teve a lesão e continuou jogando, né? Continuou participando da partida, aquilo surpreendeu a todos nós. Eu acho que é um jogador que a partir de agora é inevitável a questão do choque, Ribeiro. Se não pegar o Juventude, vai pegar ou São José ou Internacional em 2 clássicos grenais, quer dizer, então ele acha que tem que entrar aos poucos, que é para poder se adaptar, principalmente psicologicamente com essa situação do medo, né, do choque. Mas essa informação do João Batista, né, de que o Grêmio, o Roger levou 23 jogadores, que 5 vão ficar fora, inclusive do banco de reservas, eu acho que a gente pode analisar isso aí. Será que o Pedro Jeromel vai jogar? O Pedro Jeromel passou por um choque no joelho, no músculo acima do joelho. Olha, é preocupante. Eu deixaria de fora. Vamos ver então. Vamos ver a matéria e nós vamos abordar todos esses assuntos também. Sem tempo para descansar. 2 dias depois de enfrentar o Toluca, o Grêmio novamente entra em campo. Hoje a vaga já estava garantida, na terça-feira, quer dizer, né? Mas hoje à noite, contra o Juventude, o confronto tem aspecto, sim, de decisão. Na tela. Em 48 horas, dá para fazer muita coisa. Trabalhar, passear e até ver um volante jogar na lateral direita e fazer um gol de centroavante. Cara, na verdade, eu não me considero apenas um volante. Eu acho que eu já desempenhei na lateral direita diversas vezes também, já joguei como meia.
Então não tenho uma posição fixa, digamos assim. E treinar, dá tempo? Dá o tapa pro lado e limpa diagonal. No caso do Grêmio, quase nada, já que o time entra em campo de novo hoje à noite. O colete verde é apenas uma coincidência antes do confronto com o Juventude pela semifinal do Gauchão. 2 jogos decisivos que tem possibilidade de levar uma equipe à final. Então tem que jogar de forma inteligente lá em Caxias. Dá pra dizer que o calendário está sendo o pior adversário do Grêmio. Na terça, o tricolor jogou contra o Toluca. Agora enfrenta o Juventude. E no domingo pega o Ju outra vez. Tudo isso em apenas 6 dias. Além disso, as partidas têm sido decisivas para a sequência da temporada. Além de serem jogos em sequência, como tu mesmo disseste, são jogos em sequência importantes, né? Que a gente precisa buscar a vitória em todos eles. Então, o psicológico tem que estar muito bom, a parte física muito boa. Mas a importância dos confrontos não transforma os jogadores em máquinas. Roger deve poupar alguns titulares. Dos principais atletas, Marcelo Oliveira e Douglas são os únicos que não viajaram. Mesmo assim, a escalação de uma equipe mista é o mais provável. Acho que não muda se mudar uma ou 2 peças, porque a gente já vem com um esquema de jogo montado, uma característica bem definida. E quem entrar já sabe o que tem que fazer e já sabe quais são as suas funções dentro da equipe. Então, uma coisa de cada vez. Depois do Toluca é a vez do Juventude. E só assim o tricolor poderá alcançar os objetivos. Eu já vou chamar o JB para nos atualizar sobre a escalação do time e aí também vamos analisar quem é que poderia ser poupado ou não, coisa e tal. Eu só acho que, em primeiro lugar, e aí eu coloco para os nossos debatedores, que eu tenho dito aqui, e eu mudei a minha opinião, e isso está baseado num ponto histórico dessa trajetória, que foi o Clássico Grenal. Quando o Grêmio colocou entre jogos decisivos da Libertadores da América, mesmo sendo o Grenal, mas que pouco valia, o time titular, para mim, ali o Grêmio demonstrou que quer demais esse título gaúcho. Quer muito título gaúcho. E, querendo ou não, o segundo tempo do jogo contra o Toluca, seu Ruschel, me pareceu o Grêmio até se poupando porque quer muito o título gaúcho. Então, tu quer muito também ganhar do Juventude, né, seu Ruschel? Eu quero te dar a ótica dentro do ponto de vista tricolor. Eu digo assim, a vitória é uma coisa que tu te acostuma a ela. Eu brinco muito com aquela frase, não, categoria de base é para formar jogador. Lógico que é para formar jogador, mas tu pega um jogador que perdeu do sub-10 ao sub-20, aí ele perde um jogo no profissional, para ele é a mesma coisa. Ele vai para casa almoçar. Mas tem que ser bem dosado isso aí, porque tem que ser dosado, porque tu tem que criar no DNA do jogador o DNA da vitória. Então, eu acho que já começa por aí. Segundo, o Grêmio está num longo jejum do Campeonato Gaúcho. Isso está criando já uma pressão sobre os jogadores e até mesmo os que chegam, os que não são da aldeia, que chegam e acusam. Ele que é um repórter atilado pode nos confirmar isso, que chega lá e os jogadores, mas é uma pressão para o título, agora já saem declarando, vim para ganhar títulos. Então, eu acho que o Grêmio precisa ganhar efetivamente, precisa dar importância e, diferentemente dos outros anos, Ribeiro, e aí divide com a bancada a opinião, o Grêmio desta vez tem plantel. Sim, hoje o Grêmio é favorito ao Campeonato Gaúcho. Eu acho que o Grêmio tanto tem plantel que ele fez 2 coisas. Eu acho que ele foi bem versátil nesse sentido. O Grêmio levou para a Serra 23 jogadores por 2 situações. Uma delas é para justamente poder ver quem ele vai preservar, né? A outra é de criar unidade, de fechar vestiário, porque nós estamos num momento de decisão. O Grêmio está no momento de decisão, está classificado, quer dizer, tá com a autoestima alta com relação à questão da Libertadores, fecha com o grupo, leva todo mundo para a Serra, 23 jogadores, e o Grêmio, assim como nós há horas estamos repetindo aqui, o Grêmio, diferente do ano passado, não tem só um time, ele tem um grupo, né? E ele tem essa versatilidade de poder trocar esse grupo, trocar jogadores com relação ao jogo do Juventude. O Grêmio está muito interessado, sim, sabe que historicamente, para o Internacional, ser hexacampeão já fica fazendo mais uma vez parte da história, e o Grêmio está tentando quebrar essa hegemonia, levando o grupo todo para dentro de Caxias, para a cidade de Caxias, para tentar reverter essa situação. E seja qual for o time, Felipe, que depois o JB vai nos usar aí,
É jogo enroscado. Ribeiro, eu É acho, jogo- eu penso é o seguinte, jogo duro. Dependendo do Roger, se dependesse apenas do Roger, o Grêmio entraria com do Groi ao Bobô. O time titular completo, Marcelo Oliveira e Douglas seriam viajados. É que para esse jogo de hoje, quem vai escalar o time é o departamento médico. Se o Jeromel estiver sentindo uma dorzinha, não estiver 100%, não vai jogar. Se o Maicon sentiu uma dor na panturrilha, não vai jogar. Então, foram os 23 jogadores. Marcelo Oliveira e Douglas ficaram. Agora, se lá em Caxias alguém acordou com uma indisposição, uma dor muscular... Uma cachumbinha amiga, que de vez em quando passa. Acho que agora deu, né? Vamos deixar claro que nesse gaúcho não tem nada definido, né? Tanto para Inter quanto para Grêmio. Sim. Eu, na verdade... Embora o apresentador titular desse programa já tenha decretado o Grêmio como campeão gaúcho, né, eu ouso, né, divergir dizendo que ainda está em aberto. Mas eu não acredito. O Grêmio colocando o time misto tem totais condições de ganhar do Juventude. O Grêmio com vários desfalques ganhou da LDU. Mas olha só, Eu quero fazer eu me atrevo a fazer uma comparação aqui, partindo da linha de 3, a linha titular é Juliano, Douglas e Luan, e na frente Bobô. Esse é o titular. E eu vou dar o reserva. Pedro Rocha, Lincoln, Everton e outro menino que veio, Henrique Almeida. Olha, respeitosamente, tirando o Luan, que para mim é um diferencial. Sim. Tu não pode dizer que é um time Deixa eu chamar o JB então. JB, me confirma aí o time, todas as possibilidades que podem acontecer na entrada em campo do Tricolor. O Jeromel levou uma pancada acima do joelho e é uma certa dúvida, mas ele viajou, acho improvável, porque o Grêmio levou só o Bressan como um zagueiro de opção, então seria improvável ver o Jeromel na reserva. Ou o Grêmio vai ficar sem zagueiro no banco de reservas, o que eu não acredito. O time deve ter Marcelo Groi, Ramiro, aí Jeromel, Fred e na esquerda o Marcelo Hermes. Mais à frente, o Wallace e Maicon, os dois volantes, aí fazendo uma função pela direita Juliano, Lincoln centralizado, começando como titular, e na esquerda Luan, no ataque o Bobô. Ainda concentrados, e aí uma informação importante, Bruno Grassi pro gol, Bressan pra zaga, o Wallace Oliveira e o Iago, os dois laterais, Edinho, Caio e Jailson, 3 meio-campistas, volantes, só que aí não tem nenhum meio-campista de armação, porque os 3 estão no time, Juliano, Lincoln e Luan. Pedro Rocha, Everton, Henrique Almeida, Batista e Bolanhos no banco de reservas como atacantes, ou pelo menos jogadores à disposição para compor o banco de reservas. Gente, o Grêmio está com força total, tá, claro, o tirando inteiro o Marcelo Oliveira, está todo mundo lá. Quer dizer, e eu também concordo, se o Jeromel viajou, é para pelo menos começar jogando. Mas daí de duas uma, ele levou 3 volantes, sendo que o Edinho pode fazer função de zagueiro, no Grêmio nunca fez. Se está levando 3 volantes é porque algum dos volantes titulares pode ser poupado. Ou o Maicon ou o Wallace. Mas talvez durante o jogo, né? Digo para começo, ou tu acha que ele pode começar poupando e aí, se necessário, daqui a pouco ele põe. Não sei. Não, acredito que ele já levou 3 volantes porque alguém está sentindo alguma coisa. Não, eu acho que o Roger vai querer sentir o jogo. Se o jogo tiver muito peleado, por exemplo, muito brigado, eu já acho que ele não põe o Bolanho, assim, não? Se tiver, como eu falei, porque jogo de gauchão é assim, bem peleado, bem... Não, claro, mas é que ele tem que deixar 5 fora do banco. Por isso eu acho que ele leva 3 volantes, porque ou o Maicon ou o Wallace sentiram alguma coisa. Daqui a pouco o Wallace sentiu o tornozelo, estou dando um exemplo. Olha, vamos a Caxias, se tiver 100%, se acordar e não tiver inchado, vai jogar. E aí o Jailson sobra do banco. Eu não tenho a mínima dúvida que, na verdade, o que ele tentou é não descaracterizar a equipe. Exato. Então ele arrancou com 2 definições. Tinha que poupar o Douglas, lógico, 34 anos, fazer um jogador menos de 48 horas jogar uma partida. E o Marcelo Oliveira, que vinha de uma longa parada, fez um esforço, então isso dá lesão muscular. Então ele não mexe na estrutura. E com certeza poupará mais 1 ou 2 ao longo do jogo, isso eu não tenho a mínima dúvida. Sabe que eu tenho eu sempre tive assim uma certa cautela. Normalmente aqui na bancada, por mais louco que eu possa parecer ser, né? E não me parece, hein, eu quero deixar tá claro. Bom, mas talvez eu seja o mais cauteloso em estabelecer conceitos sobre o jogador. Porque eu tenho uma bronca, inclusive com os meus colegas de imprensa, quando você vê um jovem, por exemplo, fazer 1 ou 2 jogadas bonitas, ou 2, e já ele ser elevado ao status de craque, ter uma capa inteira de jornal e tal. Eu acho que a imprensa vive um pouco de exageros, embora entenda que a gente viva de notícia. Né? Mas acho que isso faz mal muito também para a cabeça do jogador. Então, já aconteceu com vários. E esse em especial
também aconteceu. Mas aí não foi nem pelo cuidado em não estabelecer conceitos. Eu até brincava dizendo que eu não estava tendo a sorte de ver o Lincoln ser aquilo tudo que todos me diziam, que todos falavam e tal. Demorou, mas o Lincoln apareceu para mim. Não talvez na sua plenitude, não talvez naquilo tudo que as pessoas acham que ele possa ser, mas eu já vi o Lincoln realmente demonstrar para mim que ele é um jogador com potencial. Esse é o tipo de jogo, né, que é um jogo decisivo, que dá para ver também o temperamento do jogador. Tá? Porque ele, sendo escalado ao lado do Juliano, ele vai ser meio que protagonista do jogo, né? Você está vendo imagens do Lincoln aí. Vocês não acham que é um pouco de responsabilidade? Agora, bom, tá aí, ó. Vamos ver se tu tem estofo para aguentar esse tranco. Ribeiro, a gente se compromete com a opinião. E eu imagino vocês que se comprometem todos os dias. Nós, nessa bancada, nos comprometemos apenas uma vez por semana, né? Mas eu venho pedindo o Lincoln, porque eu digo, primeiro, ele tem uma característica ímpar no futebol mundial. E tenho repetido isso aqui. É meia que entra na área. Isso para mim, 10, hoje em dia, 10 que fica armando lá, dá 2, 3 pifadas, mas ele nunca está onde define. Não se esconde do jogo. Se esconde do jogo. Então, ele tem essa característica. E eu venho pedindo, porque a sensação que me dá sempre que ele entra no time do Grêmio, ele destrava o time do Grêmio. Pela velocidade, pela sequência que ele dá, ele consegue dar intensidade à equipe do Grêmio. Então, eu me somo a ti e aguardo com muita ansiedade essa participação dele, porque ele será o protagonista. Ele será o centralizado na linha com o Diego. Diferentemente da última partida, quando ele entrou e o Luan já estava cansado pela função, acabou ele indo para a lateral, pela linha, pela esquerda, para ajudar a marcar, e aí voltou, o Luan foi o centralizado nos últimos 20 minutos da partida. Mas aí hoje ele sai genuinamente como um 10 e eu me somo a ti para acompanhar o Lincoln. É lógico que o Lincoln, por ter 17 anos, já está nos profissionais e subiu no ano passado, na pré-temporada, com o Filipão com 16. Ele tem bola no corpo. Foi isso que eu falei. Só que o que mais me chama a atenção nele, Davi, é a personalidade. Ele não se abate. Eu fiz o jogo do Grêmio contra o Veranópolis e um zagueirão do Veranópolis botou o dedo na cara, ele botou o dedo na cara do zagueiro também. Ele não se abate, ele é baixinho, tamanhinho, 17 anos, mas ele tem a personalidade em entrevistas e dentro de campo de um profissional. Claro, agora tem que desenvolver em campo. Não é um craque. Isso é histórico. O jogador de categoria de base que sobe com 16, 17 anos pro profissional e não sente na primeira partida, esse explode. O Pato, né? O Pato foi 16 para 17 anos. Só por favor, né? Temperamento, boa entrevista, isso aí vem depois da bola, né? Mas tem se notado que é um jogador diferenciado, Ribeiro. Tem se notado que é um jogador diferenciado. Mas é requisito para sobreviver, porque senão está engolido. A gente viu meninos serem subidos precipitadamente, devolvidos, e aí tu nunca mais acompanha. Se tu não é profissional da área, tu não sabe onde é que ele parou. E já acho mais, Ribeiro, acho que é o tipo da partida que ele não vai sentir, vai assumir o jogo. Eu hoje acho, porque os jogadores sobem cada vez mais rápido para o grupo principal, né? Até por uma necessidade financeira. Até por uma necessidade. Salvo raríssimas exceções, o Luan, por exemplo, é uma exceção, porque veio lá do Penapolense, né? É isso? Não lembro agora. Não lembro agora o nome, né? Ele veio com defeitos de fundamento, catando vento, né? E aí chegou e apareceu, deu o boom mais tarde um pouquinho. Mas jogador que está no sub-23, né? Com 22, 21 anos, esse jogador não vai deslanchar. Ele vai, esse cara tem até os 20 anos para deslanchar. Ali, ó, 20 anos já, né? Daqueles que às vezes demoram um pouquinho mais. E o Lincoln faz parte dessa nova geração de garotos que estão entrando no grupo principal com 17, 18 anos e que já demonstram potencial para ficar eu deixar claro, eu não acho que o Lincoln seja um fenômeno. Eu não acho que ele ainda é um Denner, um Ronaldinho. Ainda bem, né? Opa. Não é. Não, ainda bem, viu? As comparações, elas sempre são feitas. Não, erradamente. Eu discordo, eu acho que não tem que fazer comparação. Acho que o Lincoln é um bom jogador e mais um bom jogador das categorias de base do Grêmio, como o Everton, como o Luan. Então, calma. Tá tudo na sua etapa, ou até queimando algumas etapas no caso do Lincoln. O que eu quero reiterar, tentando não ser repetitivo... Estamos vendo a última vez o Grêmio em Caxias aí. É que
É comum tu ter jogadores rápidos pelo lado, é comum tu ter um centroavante. Ter um jogador com esta característica, tu tens que observar um pouquinho mais e até dar-lhe mais apoio para que ele possa... Porque tu não consegue nem com dinheiro para contratar, nós conversamos esse dia, eu e o Luciano, nem com dinheiro. Tu sai pelo mundo afora e tu não consegue achar jogador nesta característica. Então, se tu tens um que é um potencial, tu tens que dar-lhe apoio, né? Lógico. Não, eu acho que sim. Eu não sei agora, não lembro qual o jogo exatamente que eu... Ah, não, sei. O jogo que realmente o Lincoln apareceu para mim, foi bem depois das pessoas falarem, foi o jogo que eu comentei pela Rádio Bandeirantes, lá em Novo Hamburgo, Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio veio com um time misto e tal, e ali ele tomou conta do jogo, eu vi que ele chamava o jogo, ele demorou um pouquinho, porque o Roger deixou ele muito enfiado no setor esquerdo, eu acho que ele rende muito mais com movimentação livre, e aí apareceu para mim, eu digo, opa, realmente agora eu vi. Te lembra, Ribeiro, que nós também discutimos nessa bancada aqui e ficamos muito felizes com que o Roger concordou conosco, né? Porque nós estabelecemos, Felipe, tu não estava conosco aqui ainda, nós estabelecemos a discussão se o Roger, mas estava do zelo, se o Douglas e o Lincoln podiam jogar junto. E eu acho que não, são jogadores da mesma função e pelo lado precisam ser jogadores rápidos. E naquele dia o Douglas jogou junto com o Lincoln e na entrevista o Roger, a partir dali, disse que realmente eles não têm característica. Senão, eventualmente... Observou. Mas observou. Claro. Senão, eventualmente, lógico, numa partida, taticamente, tu podes fazer. Sim. Mas que realmente, não pela característica, por serem tão iguais, não podem jogar juntos. A gente viu ali, mostrou imagens do último jogo. Eu acho muito difícil o Grêmio vencer o jogo hoje. Confesso para vocês. Por algumas razões específicas. O Grêmio está jogando de corda esticada há algum tempo, né? E embora queira muito o Campeonato Gaúcho e comprove isso na prática, o Juventude está preservado, joga no seu campo, sempre é complicado jogar lá. Não vou entrar nessa história do freguês e tudo mais, não. É jogo duríssimo. Até porque de uns tempos para cá o Juventude vem complicando o Grêmio em Caxias. Eu vou dizer, se o Grêmio sair de lá com um empate, Ruschel, já está mais do que bom. Desculpe, mas só lembrando, do empate é regulamento de Copa do Brasil. Sim, empate com gols. Isso cria uma eletricidade diferente à partida, né? Um empate com gols, um empate sem gols, muda até o posicionamento tático no jogo da volta. Eu acho que diferente dos campeonatos gaúchos anteriores, tanto Juventude quanto São José vem demonstrando nesse campeonato um histórico muito bom. Eu acho que o Grêmio jogar com reservas é um risco hoje. Eu acho que o Grêmio não pode titubear tanto. Acho que 2, 3 jogadores, tudo bem. Agora, jogar com um elenco muito reserva, eu acho que não supera. Olha, essas imagens aí do jogo do ano passado, né? 1-0 gol do Juliano. Se não me engano, foi nesse jogo a primeira vez que o Ramiro foi escalado como lateral direito. O técnico era o Filipão ainda, e o Ramiro se lesionou nos minutos iniciais da partida. Uma lesão horrível. São José e Juventude, eles fizeram um histórico nesse Campeonato Gaúcho que tem que acordar para isso. Não, olha aqui, ó. Tirando a vitória do Inter lá em Caxias por 1-0, no jogo também muito equilibrado, o São José jogou e ganhou do Grêmio e empatou 2 com o Internacional. Isso mesmo. Não perdeu para o Inter. E nem para o Grêmio. E o Juventude perdeu para o Inter, mas empatou com o Grêmio. Na Arena, não é isso? Sim. Empatou com o Grêmio, 2-2, né? Então, é um histórico que a gente tem que levar em consideração. Mas eu acho, eu não vou pipocar, porque vocês nos convidam gentilmente aqui para dar opinião. Eu acho o São José muito superior ao Juventude. Acho o Juventude uma equipe, lógico, de tradição, o jogo é no Jacone, né? Mas acho o Juventude uma equipe arrumada, mas comum. O São José, sim, me parece uma equipe diferenciada, taticamente. Individualmente. Então, me parece que, embora estejam os dois no topo com a dupla Grenal, me parecem equipes diferentes. Fecho contigo. Torcida às vezes faz diferença, mas time por time, São José está respeitando a leitura tática de tudo que o treinador está falando. É impressionante. Todos os atletas. Ribeiro, eu até quero contar uma passagem, não é confidente porque foi pública. O Milton Machado, que é o comandante, a gente tem a felicidade de ser amigo pessoal dele, quando ele assumiu e mantiveram a decisão de assumir o China, né? Foram falar com o China e aí, China, agora vamos tratar de reforço. O China era auxiliar do Thiago Gomes. Isso. E aí o China disse assim, ó, não quero reforço, o grupo é esse. Tu vê, ele assumindo, ele tinha todos os motivos para pedir reforço, para se justificar que precisa melhorar, ele deu esse depoimento, não mexe. Então ele acreditava muito na concepção tática e nos jogadores que ele tinha. João Batista Filho.
Claro que a galera repercute o jogo de hoje. O Bruno Luiz, jogo difícil, o Grêmio deveria colocar só reservas. Segundo ele, depois daquela palhaçada que foi o julgamento do lance do William. Matheus está acreditando que vai ser 2-0 para o Juventude. Matheus Trindade, que não é o nosso colega, Matheus de Jesus Trindade, para ficar claro. No Alfredo Jaconi sempre foi uma briga. Abraço para todos, abraço para ti. Jonathan Michel, 2-1 para o Grêmio, com o jogo bem disputado. Abraço para Venâncio Aires, ele é de lá. O Cassiano de São Gabriel, JB, não se pode dizer que Grêmio e Juventude é um histórico parelho, um jogo de histórico parelho. Ele está mostrando aqui, são 108 vitórias do Grêmio e 31 do Juventude. Lucas, por favor, JB, manda um abraço para o Ribeiro e diz que ele é o cara na apresentação do programa. Ele é o perfume diferente. Lembra que o Argel fez essa brincadeira? Como é que é o nome do cidadão aí? É o Lucas Harlacher. Pô, cara, ó, minhas Tem mais aqui, tem mais. O Johnny Fortunati está dizendo que vai ser 3-1 para o Grêmio, mas pediu, manda um abraço para o Ribeiro. Esses dias vi ele no Bourbon. Fiquei, gostou de te olhar e tal, tá meio truncado aqui, mas disse que só não ficou meio confuso se iria tirar uma foto ou não e tal. Não, fica tranquilo, eu sou do povo, não tem problema nenhum. E a Fran Belling tá dizendo que vai ser 2-0 pro Grêmio. Manda um beijo pro Ribeiro. Quem? Eu e as minhas amigas achamos ele uma delicinha. Mas viu, rapaz, eu tô falando. Ele assumiu o comando do programa e ia mudar o prestígio dele. Eu já vi que a bancada a ser almejada é aquela ali, não é essa aqui, eu quero dizer o seguinte pra vocês, olha, tô dando um caldo ainda, tá? Ainda presto pra alguma coisa. Agora, presta atenção no recado que o Rafael da Simon tem pra você que tem carro financiado, tem um carnê enorme e não está conseguindo pagar as prestações. Fala aí, Rafa. É isso mesmo, falo sim, exatamente o que tu comentou agora, Ribeiro. Primeiro eu peço que pegue papel e caneta e anote o telefone da Simon e o WhatsApp da Simon Consultoria, que pensou nisso também para facilitar o seu contato conosco. Está aqui na tela. O tradicional já, telefone fixo 3012-8899 e o moderno WhatsApp 9600-6200. Agora sim, vai anotando enquanto eu vou te explicando. O recado é o seguinte, para você que tem o carro financiado, não só o carro, né? Moto, caminhão também, paga um carnê enorme e por um motivo ou outro não está mais conseguindo pagar as parcelas do seu carnê, anda atrasando, não consegue mais pagar o seu financiamento. Daí vem aquela dorzinha de cabeça com ligações diárias do banco, ameaças de busca e apreensão do seu carro. Você passa por isso? Conhece alguém que passa por esse tipo de desconforto? Então liga ou manda uma mensagem para Simon que estudamos com carinho o seu caso e garantimos a redução da sua dívida em até 50% do valor. Isso mesmo, metade da dívida. Você também pode reduzir dívidas de cartão de crédito e cheque especial. Liga agora ou manda um WhatsApp. 3012-8899 é o telefone fixo e o WhatsApp para mandar mensagem 9600-6200. Ribeiro. Deixa eu ver como é 9600-6200. 9600-6200. É o Zap Zap, né? O Rafael deu o recado e a Simon pode ajudar você imediatamente. E agora, com o recurso do WhatsApp, para aproximar ainda mais você. Manda um WhatsApp para 9600-6200 que a Simon te retorna e ajuda a correr atrás do seu prejuízo. Redução da dívida de financiamento do seu carro pela metade do valor é na Simon Consultoria. Depois de um rápido intervalo, nós voltamos, não saia daí. Vamos lá. Agora o Internacional é o tema do nosso programa. Antes de mais nada, o Internacional, meu caro João Batista Filho, fez treino fechado no Paço da Areia. Era para ninguém ver, né? Me parece que até os funcionários do São José
fizeram um acordo, né, para não entrar, pararem de trabalhar. Tá, o pessoal das quadras que ficam a fundo também não teve, né? Tenho certeza que ninguém viu, né, João Batista? Não, seguramente. O Inter conseguiu uma proeza. Fez um treinamento com portões fechados na casa do adversário. Ou seja, a imprensa não podia entrar, mas o adversário está em casa, né? Como é que tu vai tirar todo mundo? Não tem. Mas, enfim, foi também um treino importante para os jogadores se adaptarem ao gramado sintético. Ontem o Anderson, na entrevista coletiva que deu, foi só críticas, dizendo o seguinte, que jogou no Sub-17, Mundial Sub-17 com a seleção brasileira e que no gramado sintético é assim. Quando tá calor é muito quente, o teu pé vai explodir. Quando chove e aí é frio, uma temperatura mais agradável, o gramado ele acaba escorregando demais e a bola ela desliza demais. Quando isso acontece, o pessoal coloca mais aquela borrachinha e aí a borrachinha acaba atrapalhando o jogo. Então o Anderson, para ele, fez só críticas à possibilidade de jogar no gramado sintético. O time foi definido ontem, pelo menos aos olhos da imprensa, com Alisson, Paulo César Magalhães, saiu o Ailon, um atacante, entrou um lateral. Os dois zagueiros são Paulão e Hernando, na esquerda Arthur. O meio de campo com Fernando, Bob, Fabinho, mais à frente Andrigo e Anderson, no ataque Sacha e Vitinho. Aliás, sobre Sacha, depois eu tenho uma notícia importantíssima sobre ele. Tá bom, olha aqui, ó. Ô, Davi, me diz o seguinte, pelo jeito, claro, tem a questão do gramado sintético, mas pelo jeito o Argel vai dar uma encorpada na marcação, né, para evitar sustos maiores. Me surpreendeu essa escalação na lateral direita. Achei que o Fabinho fosse jogar lá. Isso quer dizer que ele está jogando com 2 volantes e vai fechar um pouco mais o time. Acho importante fazer isso. Infelizmente, né, pelo tamanho do Internacional, é ruim a gente fazer esse tipo de comentário de jogar fechado contra o São José. Tu tá com medo de ser eliminado. Não é isso. É que, fala a verdade, abre teu coração, eu, na realidade, estou fazendo uma crítica aqui, porque o Internacional se surpreendeu com a forma de jogar do São José no Beira-Rio e está indo para jogar fechado. Mas tu tá inseguro. Na realidade é o seguinte, o São José já mostrou que veio, aparenta ter um treinador muito interessante, que sabe fazer leitura de jogo. O Internacional no Beira-Rio não conseguiu jogar, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a bola da situação de gol que o Internacional teve foi o pênalti. E o pênalti? Teve outra? Teve pênalti? O Paulão de cabeça. Paulão de cabeça. O que é? Não foi pênalti? Eu não queria interromper o diálogo. É que eu ouvi. Eu não queria interromper o diálogo de vocês, mas eu estou querendo saber que pênalti que vocês estão se referindo. O que foi marcado. Pênalti do jogo. Pênalti do jogo. Pelo Sacha. Pois não. Bom, eu acho, em primeiro lugar, o São José faz boa campanha. Até acho, viu, Felipe, que o São José teve melhor desempenho técnico, por incrível que pareça, fora de casa do que naquele gramado sintético. O São José é um time que joga, né, Ribeiro? É verdade. Que joga com a bola no chão. E a grama sintética, ela vai, meu ponto de vista, atrapalhar muito mais o São José do que o Inter. Porque o Inter usa a bola parada, ligação direta. O problema da grama sintética e fazer ligação direta a hora que o Paulão fizer um lançamento, a bola vai quicar e subir 2 metros, não vai cair no peito do Anderson, ou do Vitinho, ou do Ailon, seja lá quem for. Esse jogo nós estamos vendo aí, que também valeu a decisão da Recopa Gaúcha, que o Inter ganhou nos pênaltis. Classifica igual, viu? Dos pênaltis. Sim. E eu tô achando que é jogo para esse tipo de situação, viu, Davi? Não vejo facilidades para o Internacional, não. Eu também não. É um jogo complicadíssimo. Me deixa mais preocupado ainda é o fato de que o Internacional, se porventura, espero que isso não aconteça, mas se porventura acontecer de ser eliminado, sobra um Internacional esse ano no Brasileiro e Copa do Brasil. Com este time que está sendo formatado, só com a gurizada, da qual eu venho fazendo grandes elogios, eu acho que o Internacional tem revelado, sim, muitos jogadores da base, e essa é uma escola que eu gosto, essa é uma filosofia de trabalho que eu gosto de seguir também, só que o Internacional está devendo com relação a algumas contratações, está contratando tarde e isso vai ter reflexo no final do ano. Eu queria me referir, eu acho que todos nós tivemos a oportunidade de ir lá e até alguns de nós, entre eles, eu tive a oportunidade de jogar nesse campo. Quem joga em futebol society mais ou menos sabe como é que é, né? A bola quica e sobe. Há uma anormalidade. A vantagem que leva o São José é porque os primeiros 20 minutos é de adaptação ao campo. E não há como fugir disso, porque a velocidade da bola,
pique da bola, torna o jogo muito mais elétrico. Então, evidentemente que quem joga lá o ano inteiro e quem joga lá uma partida por ano, tá muito mais ele demora 10, 15 minutos. Então, eu não quero comparar o São José com ele mesmo. Eu não vou comparar o São José com ele num campo de grama. Eu tenho que comparar as equipes que chegam lá e o tempo que demoram para se adaptar. E a segunda característica, ele por tornar o jogo muito elétrico, ele é um jogo muito faltoso, muito corto. Porque a bola nunca está macia, tu não domina ela chega sempre arisca, como se diz. É verdade. Então esse jogo é um jogo muito faltoso, muito picado, e aí o Ribeiro está correto. A bola parada pode ser o diferencial. Outra característica, né? O Inter jogou a final de 2010 da Libertadores numa grama sintética. Só que lá era um estádio de futebol gigantesco. O gramado é maior. As dimensões do Pastoril são pequenas. Tu chuta da tua área, daqui a pouco tu já está cabeceando na área do adversário. Então, o chute longa distância, aí o Inter tem o Vitinho à disposição e outros que pegam bem na bola, tem que ser utilizado. O Inter tem que ter o chute a média distância, que é muito pouco usado no futebol brasileiro como um todo, tá? O Inter até no segundo tempo contra o São José, aqui no Beira-Rio, botou o Alex também para isso aí, para tentar um chute de média distância e tal, e acho que isso aí pode fazer a diferença. Mas eu vejo, olha, um jogo bem complicado. Eu que achei que o Inter venceria naturalmente o São José no estádio Beira-Rio, me surpreendeu com a apatia do Inter e com o bom e excelente sistema defensivo montado pelo São José. Então, agora eu estou meio assim. Eu vou valorizar muito mais o sistema defensivo do São José do que a apatia do Internacional. O Internacional não conseguiu jogar porque o São José soube marcar. E o sistema defensivo do São José começava lá na frente, né? Os atacantes abafando a saída de bola do Internacional. Os laterais ficaram presos. Aí tem o outro lado. O Inter não teve como saída desse nó. Não teve, porque o Argel olhava para o banco de reservas e ele não tinha atacante no banco. Mas são jogadores iguais. O Inter tem jogadores iguais no banco. Com todo respeito, é mais ou menos o que eu digo da seleção brasileira hoje. Você tem lá o Oscar, Felipe Coutinho, Lucas Lima, William, quem mais? O Armandinho. É tudo Armandinho, é tudo a mesma coisa. Eu até acho que tem mais opções. Não, de qualidade, entendeu? Mas do Inter é assim, ó. Vitinho, Sacha, Alisson Farias, Ailon, Gustavo Ferrares, é tudo igual. Ninguém que vai mudar o jogo. Não tem ninguém diferenciado que mude. Olhando a partida, diferentemente de vocês três aqui, olhando dentro do ponto de vista dissecador, foi uma partida muito interessante de ver, porque tu via... Você não teve lance de gol, né? Tu torcia para o time que almejava fazer gol. Não teve lance de gol para secador, uma maravilha. É que tu vias o São José querendo ganhar também o jogo. Sim. Porque o que é difícil é um time, tu assistir um jogo que o time, lógico, por ser menor, fica ali, ele se satisfaz com a defesa. E o São José não renunciou à possibilidade de ataque em momento algum. O adversário anterior ao do São José, o São Paulo de Rio Grande, veio ao Beira-Rio para se fechar, se defender, 2 linhas de 4. Se chegasse lá na frente, acendia uma vela. Agora o São José não. A estratégia era se defender, marcar na saída de bola e especular as costas dos laterais. Sempre uma possibilidade de contra-ataque. Exato. Eu entendi o que o Ruschel quis dizer. É o seguinte, para um secador, tu assiste os primeiros 15 minutos de jogo e vai dizer, vamos complicar. Vou jantar, porque tem jogo. Ô, JB, qual é a informação do Sacha? Um site inglês, o Team Talking, ele fez uma comparação, aliás, deu uma informação dizendo que 3 clubes ingleses estão interessados na contratação de Eduardo Sacha, atacante do Internacional. Acontece o seguinte, são 2 gigantes e um que tem uma representatividade. Arsenal, Manchester United e também o Watford, da Inglaterra, que é daquele bilionário que a gente já conhece, era o time do Arangues e tal, que recentemente o Inter tentou fazer um negócio. Eu conversei com o empresário do jogador, ele disse que não tem nenhuma proposta oficial pelo Sacha ainda, mas sabe que existe essa situação, esse interesse. Pô, se eu sou empresário dele, eu já digo isso. Não, realmente, assim, claro, não é nada oficial, mas já há uma sondagem, né? Imagina, né? Eu estou empresariando um cara que sabe que não é Manchester United, não sei o quê. Hoje em dia, meu filho, o que vale é o que tu pode vender. Esse jogador é do Antunes, né? É o que parece. Esse jogador é do
Do Augusto? Augusto Nogueira. Então, o Augusto, ele disse para mim que não é essa situação, ele é um cara muito correto, em momento algum faltou com a verdade. Mas eu não parei por aí, eu fui atrás de outras informações. No Inter, o que se considera, primeiro, na visita que Carlos Pellegrini fez à Europa, muitas foram as perguntas por Eduardo Sacha. E o Inter considera que está na hora de vendê-lo, acha que é difícil passar com ele do meio do ano se chegar uma proposta interessante, porque ele tem 24 anos, passaporte europeu e é um jogador taticamente que agrada ao futebol europeu. Não, desculpa, JB, deixa eu só entender uma coisa então. Então, a viagem do Pellegrini para a Europa foi para vender e não para comprar. Eu ia dizer, depois de um mês lá, o cara não comprou, ninguém ainda vai vender o Sacha. Não, de repente não foi para vender, foi para oferecer. E foi com um catálogo embaixo do braço. Só para não fazer injustiça com o Pellegrini. Não foi para isso, mas sabe como é que é, né, Davi? Ele estava lá, os caras começam a perguntar e aí ele trouxe a informação. Se abre a possibilidade de ter esse mercado, sim. A gente tem janela agora em agosto, né? Tem. Isso. Olha, sinceramente... E é um perigo. Essa janela é a pior que tem para um clube brasileiro. Davi, eu não acredito mesmo. Posso estar errado, mas não acredito no Arsenal e no Manchester United interessado no Eduardo Sacha. O Watford até pode ser, e explico. É um conglomerado de empresários. O Watford, o Udinese e Granada. São 3 clubes co-irmãos. Então eles compram jogadores, compraram o Arangues, por exemplo, da Universidade do Chile e negociaram com o Internacional. Esse é o negócio deles. Então o Watford comprar o Sacha eu até entendo. Vai repassar depois para o Villarreal. Exatamente. E vou dizer mais, tá? Eu não vou ficar em cima do muro. Se é um jogador que o Inter tem que vender, e agora é o Sacha. Porque para mim ele é isso aí, não vai ser mais do que isso. Eu acho ele um jogador útil, taticamente. Agora, vai resolver uma parada? Não vai resolver o problema do Internacional. Eu acho que se ele tiver mercado... Falando em não resolver o problema do Internacional, como é que está a questão do Valdívia ainda? Você tem uma previsão de retorno? JB, qual é a notícia que se tem? A gente conversou com ele na festa de aniversário do Internacional, Valdívia, em 2 meses. Ele deve perder, eu até fiz a conta, o Valdívia deve voltar pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que horror. Ele mesmo disse 1 mês e meio a 2 meses. Né? Ele é um jogador que eu reconheço e te dou razão nos lamentos, porque ele é um jogador de lado de campo, mas muito vocacionado ao gol. Imprevisível. Vocacionadíssimo ao gol, bate de fora. Ele pode driblar, chutar, é imprevisível. Bom, enfim, né? Esse é o Internacional que não deve contratar ninguém mesmo, né? A não ser o Serras que vem em junho e talvez esse Anselmo aí, que se é que vai vir, não sei... Joinville, né? Tá sem som. JB. Mas enfim. O Anselmo, ontem conversei com um repórter de Joinville. O Joinville jogou pela Copa do Brasil. E a informação é de que as declarações do empresário Vinícius Prates, que é o mesmo do Damião, atrapalharam o negócio. O presidente do Joinville está muito insatisfeito com a postura do Internacional. E aí parece que tem um time alemão na parada. Opa, sempre tem. E a opção vai ser por outro. É impressionante. Tá, fala aí, João. O que você queria falar além do que o Felipe já disse? Fala, João. Não, é exatamente essa situação. Eu estava averiguando aqui o site em que o Sacha aparece noticiado como um jogador que interessa ao futebol europeu e complementar essa informação aí do Anselmo, que o Inter observou o Anselmo e queria o Anselmo justamente porque o empresário Jorge Baidec está na Europa recebendo muitas perguntas por Rodrigo Dourado e o Inter já fixou um preço por ele. O preço para tirar Rodrigo Dourado do estádio Beira-Rio é 20 milhões de euros. O Inter 65%, Sonda 10%, Pelotas 10% e o pai do jogador 15%. Eu só queria fazer uma pequena defesa do Sacha, embora não caiba a mim fazer a defesa do Sacha. Eu acho que ele, taticamente, ele é prejudicado no Internacional. Ele não é o último homem lá da frente. Não. E ele tem jogado assim por uma circunstância de falta de opções técnicas e táticas do Internacional. E é um jogador que volta muito para marcar, ajuda muito atrás. Por isso que eu digo, eu compondo... O Jorge Henrique no bom tempo do Exatamente, porque é um jogador que compõe, chega na frente e ele tem finalização muito boa. Agora, ser o 9, ser o responsável pelos gols do Internacional é uma carreira que ele nem tem biografia para isso. Verdade. Olha aqui, gente, vamos mostrar quem o Grêmio pode enfrentar na próxima fase. No programa de ontem, o manancial de times era imenso, né? Porque o Grêmio ainda tinha que resolver a sua situação há 2 dias, melhor dizendo. Tinha que resolver a sua situação com o Toluca. E teve a rodada de ontem. E, neste caso, a situação, neste momento, é assim, ó. Rosário Central tem mais de 44% de chances de ser o adversário do Grêmio. Para isso, o River tem que vencer o Turrilhano
Em casa. Em casa. E o The Strongest tem que vencer o São Paulo em casa também. Tá? Ou o River vencer o Trujillianos e o The Strongest empatar. Ou o River empatar e o São Paulo vencer o The Strongest. Ou então, o que é quase impossível, o River perder para o Trujillianos e o São Paulo ganhar do The Strongest. Então, eu vejo assim, ó, com maiores possibilidades de ser esta a combinação. Por quê? Para mim, o River ganha do Trujillianos no Monumental de Nunes, né? E o The Strongest ou ganha ou empata pelo menos com o São Paulo. Tá? Então, essas duas primeiras é o que acontece, na minha opinião, e acho que vai dar Rosário Central. Para dar São Paulo 11%, 11,1%, né? Mas para isso o River teria que perder para o Trujillianos, o que é, convenhamos, quase impossível, e o São Paulo empatar, aí sim o resultado bem comum contra o The Strongest. Né? Então, essas são as possibilidades. Passa a bolinha, vamos falar para os outros clubes aí, ó. Primeiro, Rosário Central. Para dar River Plate, também é possível, gente. O River ganha seu jogo, o que é normal, e aí o São Paulo, né, faz o crime lá na altitude e ganha do The Strongest. Aí dá River Plate. Não é impossível, não. É bem normal. Possível, bem possível. Ou então, aí eu acho difícil, o River empatar com o Trujillianos e o São Paulo empatar com o The Strongest. Essas duas combinações dão o River Plate como adversário do Grêmio. O The Strongest, que provavelmente todo torcedor do Grêmio gostaria de pegar, embora a altitude, né, lá na Bolívia, o River teria que empatar e o The Strongest vencer o São Paulo. Ou então o River teria que perder e o The Strongest ainda assim vencer o São Paulo. Ou seja, o River não poderia ganhar e o The Strongest vencer. Hipóteses que passam pelo empate ou derrota do River é praticamente nula, né? São Paulo Strongest. Esse é o jogo que vai definir o adversário do Grêmio. É isso aí, Paulinho. São só esses? Então tá. Pelo que eu estou vendo aí, vai dar Rosário, tá? Mas eu, particularmente, Ruxa, eu já falei aqui, queria o confronto Grêmio e River Plate. Desde que o Grêmio, né, decidiu, e acho que fez uma escolha baseada na sua grandeza, né, de que não importava quem fosse enfrentar na próxima fase, porque se importasse, talvez optasse pelo Toluca. Mas não, vai lá, vencer o jogo e tal. Venha que vier. Então eu tô querendo Grêmio e River Plate, viu? Tô querendo. Tu, D'Alessandro e toda a torcida do Não é, mas eu não vou ser hipócrita, tá? Grêmio e River Plate daria para a imprensa quanto? Olha o manancial, olha os ingredientes para a gente trabalhar o jogo. E aí teria um terceiro time interessado no confronto? Já teria normalmente, né? Mas com o D'Alessandro, meu Deus do céu, é virar Grenal. Duas questões. Primeiro, quero cumprimentar o Paulinho Pires e a produção. Olha, uma matéria intrincada aqui, conseguimos fazer um resumo que a gente conseguiu ter uma visão espetacular. Mas não quero River Plate, não quero River Plate. Eu acho que tu não quer o River Plate ou tu não quer? Abre teu coração aí. Olha pra... Tu não quer o River Plate ou tu não quer o... Tá aqui, ó. Aí, ó. Olha lá. Câmera da verdade para Ayrton Ruschel. Fecha nele aqui. Fecha nele. Atenção. Olha. Não vale mentir. Na marca do pênalti. Na marca do pênalti. Você não quer o River ou você não quer o D'Alessandro? Eu explico. Não pode mentir. O River Plate foi campeão sendo o último classificado na classificatória e chegou com 8 pontos, me parece que se classificou. Então eu respeito em Libertadores, eu respeito muito a tradição. Como o Grêmio ainda está embrionário, esperamos a volta do Bolanhos, esperamos que o Grêmio consiga acrescentar velocidade à própria equipe. Eu acho que fugir do River Plate ainda é interessante. Vejo o Rosário como um time menor, uma estrutura menor e para oitavas de final. Não, tudo é perigoso. É mais fácil jogar aqui amistoso. É mais fácil. Tudo é perigoso. Mas estou comparando grandezas diferentes. Eu fecho contigo, Rucho. Tu não respondeu. Obrigado. Acompanhado do Felipe, já estou muito bem acompanhado. Abraçaria o Rosário Central. Tu poderia responder? Eu vou tentar responder. Mas eu pensei que eu tivesse feito. Dá uma pipocada do que o Ayrton tá falando. Tá enrolando a minha. Tu sabe qual é a diferença, muitas vezes, dos nossos clubes para River e Boca? É que parece que eles nunca estão embrionários, né? Exatamente. Parece que nunca estão embrionários, parece que estão sempre prontos uma decisão. São grandezas. Olha lá ele ali, ó. Olha lá ele ali, Ruschel.
É esse aí que te dá urticária, Rochão? Tenho o maior respeito por jogador de qualidade. Não tem absolutamente nada contra esse menino. E acho que ele inteligentemente saiu daqui no momento certo. Era o que eu apregoava. Ou apregoava o uso dele, como tem feito o Corinthians com o Danilo, como eu apregoo também que se faça com o Douglas. E tirar o máximo desse jogador usando-os com inteligência. Tá, e daí? Eu quero saber, e daí? Eu quero saber a tua agora. Tá ele na tua frente. E aí, Russo? Não há nenhum tipo de constrangimento. Eu não vejo mais nele a temeridade de outrora. Pô, que bonito isso aí, hein? Para, outrora é uma palavra bonita. É que tu me provocaste, hoje é feriado. Né? Hoje é feriado, tu me provocaste. Pode ver, nós estamos falando aqui, é evidente que eu acho que para o Grêmio, o melhor seria o Rosário, embora lá seja difícil jogar. O estádiozinho, como é que é o nome do estádio deles? É o Gigante de Arroito. Eu fiz um jogo do Internacional lá, o Inter venceu com um gol do Enciso. E lá é um caldeirão, né? Rosário é uma cidade que gosta muito de futebol, tem 2 grandes clubes, o Rosário Central e o New Old Boys. E acho complicado lá. E até diria mais, talvez seja o melhor argentino, tecnicamente falando, da competição. Estava claro que se o Grêmio ganhasse a partida, ele ia pegar um time argentino, né? É isso? Não sei, é o que está mostrando. Pode aparecer mais ali, é River e Rosário. River, Rosário ou The Strongest ou São Paulo, é isso aí. Então, mas eu pessoalmente, por isso que eu digo que eu não sou hipócrita, acho que para a imprensa, para tudo, seria fantástico trabalhar um Grêmio River Plate por todos os ingredientes. Mas vou acabar achando que mesmo vai dar o Rosário Central. E isso tudo se decide só amanhã, Paulinho, ou hoje? Tudo decide hoje? Hoje, né? Então, hoje. A minha projeção, eu já estava fazendo hoje pela manhã, olhando inclusive para o futuro o que pode vir, né? A minha projeção da Grêmio e Rosário Central. Passando pelo Rosário Central, o Grêmio pegaria o vencedor do confronto entre Atlético Nacional de Medellín e Huracán da Argentina. Isso está definido já nas também? Nas quartas de final. Esse chaveamento já está definido? Não, depende ainda dos resultados de hoje, né? Mas dentro da projeção que eu fiz. Se o Grêmio for o melhor segundo. Primeiro, uma questão ainda mais importante do que os próprios resultados é se o Grêmio terá uma folga, se circula uma notícia não oficial, até pelo departamento de marketing da própria Conmebol, é de que já na próxima semana teria jogos. Isso seria muito ruim para o Grêmio. Pode acontecer. Isso seria muito ruim, porque o Grêmio vai fazer essa superposição de jogos, a recuperação é difícil e já estaria aí na próxima semana enfrentando umas oitavas de final de Libertadores. Isso aconteceu com o Inter o ano passado. O JB tem informação sobre isso. Qual é a informação, João Batista? Não, eu queria contextualizar a entrevista do César Pacheco, vice-presidente de futebol do Grêmio, que ontem conversou com a Rádio Bandeirantes, aliás, recebeu o Simon Bianchini em seu escritório. Primeira situação, tá? A gente tem a informação em off que o Grêmio tá louco para pegar o River Plate. Massa, o Dr. César Pacheco não entrou nessa polêmica, só disse, olha, não queremos pessoalizar, não é o D'Alessandro, é a camisa do River, nós temos que respeitar o River e eles têm que nos respeitar. Agora, o detalhe também dessa entrevista é que ele deu uma declaração bastante interessante sobre o grupo atual do Grêmio. Eu separei a declaração para não ter galho. Existe uma coisa muito parecida, que é a união do vestiário. Nosso vestiário hoje tem uma união muito grande do grupo todo. Repete aquela do grupo nos anos 90. Eu estive naquela época. E se vê hoje que a única coisa que falta para esse elenco é o carimbo de um título de campeão. Pois é, mas só que tem o seguinte, com todo o respeito ao meu amigo, competente, doutor César Pacheco. O Grêmio, além de toda essa união, né, de todo esse espírito aglutinado, né, aquele time de 90 tinha uma coisa que tem mais do que o time de hoje, que é a coisa chamada bola, entendeu? O time era melhor, então... características diferentes, né, Ribeiro? Era um time de mais aguerrimento. Também. Esse Grêmio... Era mais... esse Grêmio não tem esse Grêmio. Ganha na bola. Toque, o time do Filipão era... O time do Filipão era taxado como o clube mais violento do país, vocês lembram? Era um negócio... Era diferente, Agora só confirmo, o vice-presidente só confirma o que a gente estava comentando aqui. O Grêmio justamente levou 23 jogadores. Depois disso. Vamos ao intervalo, já voltamos.
Eu interrompi o Luciano Davi, por favor, complemente a sua explanação. Não, só para esclarecer que a entrevista do vice-presidente de futebol do Grêmio, César Pacheco, só faz concordar com o que nós estávamos dizendo aqui. O Grêmio está com um grupo fechado, levou 23 jogadores para a Serra, justamente para criar essa unidade dentro do grupo, entendeu? Que é para tentar ver se consegue um título. De semelhança entre as comparações, só serem ambas equipes do Grêmio, né? Uma da década de 90 e uma de agora. São equipes completamente diferentes. Sim. Totalmente diferentes. Ali, a equipe de 95 era uma equipe, mas tanto é que as opções, o Grêmio não tinha opções, o Grêmio tinha um time titular, tanto é que a gente não lembra das opções que aquela equipe oferecia na época. O Grêmio tinha um time titular. E hoje não, o que eu vejo como vantagem, agora eu nominei aqui no início do programa, do meio para frente, tu tem uma opção para cada posição. Isso é oportunidade. Encerra com interatividade aí, JB. Na real, eu fiz uma enquete aqui e acontece o seguinte, elenquei todos os jogadores que o Inter tentou e não conseguiu contratar. A janela fechou ontem e o Inter tentou Bruno Henrique, que está no Wolfsburg, Nico Freitas, Theo Gutierrez, Juan Quinteiro, Michel Bastos, Danilo Fernandes e Anselmo. Vários jogadores que o Inter tentou, não contratou. Pois é, né? E alguns que a gente não ficou sabendo também, né? Sim. Tem. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Que são jogadores completamente diferentes uns dos outros. Né? Nenhum tem uma ligação. Michel Bastos não é o Quinteiro, que não é o Seiras. Fecha aí, JB, qual é a informação? O Grêmio já recebeu um documento dizendo que joga nas próximas 2 semanas pela Copa Libertadores da América. Ou seja, tudo junto, 27 a 4 de maio. Com essa informação, encerramos o programa. Voltamos amanhã. Tchau, tchau, gente!